capítulo 14, versículo 22. Seguir. Hoje eu quero falar sobre para onde olhar na tempestade. Eu quero falar aqui sobre duas tempestades que aconteceram no mesmo lugar com os discípulos e Jesus no Mar da Galileia. E a primeira referência está aqui em Mateus 14, 22 e depois a segunda referência eu vou falar em Marcos 6, 4 na verdade, Marcos 4. Vamos ler aqui Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com eles. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Podeis assentar. Esse episódio de que Jesus anda sobre as águas, ele é descrito nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Nessa história que nós lemos aqui, nós vemos vários milagres aconteceu aqui. Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade e, por fim, eles chegaram à outra margem do barco. Assim que Jesus entrou no barco, sem dúvida, foi uma noite de milagres para os discípulos. O contexto dessa história foi que as multidões corriam atrás de Jesus, atrás de milagres, para ouvi-lo falar, porque eles ficavam inebriados quando Jesus falava. E naquele tempo ali, Jesus mal tinha tempo para descansar, para se alimentar. E nesse contexto, nós vemos aqui nos versículos, logo no início do capítulo 14 de Mateus, que João Batista havia sido morto. Então Jesus também estava de luto por João Batista. Mas diante disso, ele decide levar os discípulos para o outro lado do mar, para um tempo de descanso, para um tempo que ele iria tirar para orar ao Senhor. Mas quando ele chega ali, ele vê que a multidão antecede a ele. Ele chega e contempla ali grande multidão já esperando por ele. E ele se compadece daquela multidão. E fala a eles, multiplica pães e peixes. E mesmo Jesus, estando ali numa situação, ele era homem, era Deus e homem, ele também sentia cansaço, ele tinha as necessidades físicas, uma dor que ele sentia por ter perdido ali João Batista, ele ainda multiplica os pães e os peixes. E logo que ele despede a multidão, ele obriga os discípulos a entrar no barco.
porque a multidão começou a cogitar a possibilidade de Jesus ser rei, um tipo de Messias que atendesse a necessidade deles imediata, que era de comida, que era de saúde. E para que os discípulos não participassem daquilo, Jesus os obrigou a entrar no barco e ir para o outro lado. Quando isso acontece, ele despede a multidão e vai para o monte orar. E quando os discípulos chegam no meio ali daquele lago, do Mar da Galileia, que é descrito também como um lago rodeado por grandes montanhas, o vento vinha forte e as águas se agitavam, era como se fosse um caldeirão ali. E no meio do mar as águas se agitam e Jesus não está ali. E os discípulos, homens pescadores experientes, fizeram de tudo para conter aquela tempestade, mas eles não conseguiram. Jesus estava ali tirando o seu momento com o Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele tinha uma prioridade que ele sempre, nós vemos aqui na descrição da vida de Jesus, ele sempre se retira para ter um momento com o Pai. Passar um momento com o Pai, ele desenvolve o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente tira tempo para Deus, o nosso relacionamento com Ele é outro. Nós lemos, Ele fala conosco através da sua palavra e nós aprendemos a ouvi-lo. Então é de extrema necessidade e nós aprendemos isso com o melhor, com o nosso mestre. Nós aprendemos isso com o nosso Senhor. E além de evitar que os discípulos tomassem parte daquela situação política, Jesus ainda queria ensinar outras lições aos seus discípulos, pois eles tinham acabado de completar algumas missões, estavam pregando, participou ali daquela multiplicação dos pães e dos peixes, estavam no ápice, vivendo um ápice espiritual. E Jesus queria ensinar-lhes que para tomar cuidado. É bom, claro, que estejamos no alto da montanha, mas que cuidemos para que não caímos. Aquela tempestade serviu ali para ensinar aos discípulos que mesmo estando com Jesus, virá as tempestades. As tempestades, elas vêm. A nossa vida também espiritual, ela é balanceada. Momentos nós estamos recebendo vitórias, mas logo vem outras batalhas, para que nós sempre tenhamos a convicção de que nós somos humanos, de que nós somos dependentes de Jesus diariamente. Se estamos em um momento espiritual bem próximo a Deus, nós ainda assim nós dependemos dele em todos os momentos. Um outro exemplo que nós vemos em Atos, quando a perseguição dos discípulos oficial começa, quando eles ganham 5.000 almas para Cristo. Era para eles pensarem, nossa, nós estamos muito bem, ganhamos muitas pessoas para Cristo, mas logo eles foram presos ali. Eu posso imaginar que ali presos, eles começam a relembrar daquela experiência lá do mar da Galileia que eles passaram com Jesus. Que Jesus, mesmo estando ali distante, Jesus estava cuidando deles. E eles agora tinham a certeza que Jesus também cuidaria para que eles saíssem ali daquela prisão, porque eles já tinham participado aquela experiência com o Senhor. No versículo 24, diz aqui, e o barco dos discípulos estavam no meio daquele lago, e nada de Jesus. Então, na quarta vigília, aqui no versículo seguinte, Jesus vem andando sobre as águas, mas os discípulos, eles se atemorizaram, pensando ser um fantasma. Às vezes, isso pode acontecer conosco, porque às vezes vem alguma dificuldade e a gente pensa que é até enviado pelo inimigo, mas é o Senhor
querendo nos ensinar. Ele quer que aprendamos com Ele. E às vezes eu até até já falei das irmãs que a minha estada aqui neste país, para mim é uma tempestade, mas eu tenho aprendido com o tempo que eu tenho que olhar para o que eu tenho tirado de bom disso, porque eu estou aqui sozinha e eu não é que eu escolheria viver aqui, mas o Senhor já me disse que foi escolha dele eu estar aqui. E sempre que eu penso em ir embora, alguém me fala, olha, e eu só penso, não comento com ninguém, falo, ainda não é tempo. Então, o que eu tenho procurado a fazer é tirar dessa tempestade, que para mim é uma tempestade, o que é bom, o que eu tenho que aprender. Porque quando vem a tempestade, e Jesus quer nos ensinar, o que nós devemos fazer, olhar logo o que eu posso tirar de bom disso. Que quanto mais rápido eu aprender com aquela situação, mais rápido eu vou sair dali, né? Isso Jesus também queria ensinar aos discípulos. E Pedro, que era o mais impetuoso, quando Jesus veio e Jesus chegando acalmou eles, se identificou, acalmou eles e disse, Jesus, se é tu, então me chama para ir ter contigo. E o Senhor disse, então vem. E eu fico analisando que Pedro, numa situação de calmaria, ele não teria vivido aquela experiência. O oceano, o mar agitado, as tempestades, as batalhas que passamos, elas nos impulsionam a viver milagres e experiências com o Senhor. E quando Pedro vai andando na direção de Jesus e conjecturando, uma parede de água se levanta, um relâmpago clareia e mostra a Pedro a real situação, ele se desvia a atenção de Jesus e olha para a tempestade, então começa a afundar. Se nós tirarmos o olhar de Jesus e voltarmos o nosso olhar para a tempestade, nós vamos afundar, porque apenas o Senhor é que pode nos sustentar durante a tempestade, só Ele que pode nos tirar de lá. E às vezes nós até criticamos Pedro, mas Pedro estava ali com Jesus, por que afundar? Porque ele teve pequena fé. Será que não faríamos o mesmo? Será que não faríamos como afundar? Ou então faríamos diferente como os outros discípulos? Nem do barco teriam saído. Porque talvez a expectativa de Jesus fosse que todos os discípulos saíssem ali do barco e fossem encontrar com ele, andando ali sobre as águas. Mas a situação não foi essa. Mas o Senhor estendeu a mão e tirou Pedro daquela situação e o levou ali para o barco. Quando Pedro ali, ele fraquejou, ele teve medo, ainda assim, no meio da tempestade, ele teve forças para gritar, Jesus, salva-me. O medo não impediu que ele clamasse ao Senhor. Às vezes, eu trago muito assim para as nossas vidas. Quantas vezes nós temos medo e não buscamos a Jesus imediatamente? Nós buscamos outras fontes de recurso, mas a nossa primeira atitude deve ser buscar o Senhor. Minha boca está assim. Voltando aqui no versículo que fala no 28. Quando Jesus vem, na quarta vigília, os judeus ali, eles dividiam
a primeira, segunda, terceira e quarta vigília. A quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. Foi um horário que Jesus veio ao socorro dos discípulos, de manhã bem cedo. Tem um hino, é bem antigo, eu lembro porque a mamãe gostava de cantar ele, e fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Até a natureza, ela pode conspirar contra nós, ou ela pode conspirar ao nosso favor para que possamos passar e aprender de Cristo. E o Senhor vem e tira o nosso medo. Então vamos reconhecer logo que o Senhor Jesus é que nos tira da tempestade. E uma experiência que eles aprenderam ali e que nós podemos aprender é de conhecer a Jesus. Porque eles conheciam Jesus de expulsar demônios, de fazer os milagres, de aumentar o peixe e o pão. E qual Jesus que você vai conhecer na tempestade? Se a sua tempestade for uma doença física ou emocional, você vai conhecer o Jeová Rafa, porque é o Deus que cura. Se a sua tempestade for financeiro ou trabalho, você vai conhecer o Jeová Jireh, porque Ele é o Deus da provisão. Amém. Se a sua tempestade for falta de paz, se você não consegue dormir, só consegue focar naquele seu problema, você vai conhecer o Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Dependendo da sua necessidade, é o Jesus que você vai conhecer, porque Ele vem de todas as formas, Ele vem de encontro com a nossa necessidade. E Deus, Ele não luta no nosso lugar, Ele luta conosco. Quando nós vemos lá que Josué orou e pediu ao Senhor para aumentar os dias, ele não orou: Senhor, derrota logo os nossos inimigos, vence essa batalha por nós. Ele não: Senhor, pare o sol, aumente o dia, para que possamos ter tempo de vencer, de lutar essa batalha até vencer. E o Senhor o atendeu. O Senhor, Ele está sobre qualquer situação, qualquer batalha. A outra tempestade que os evangelhos falam está em Marcos 4:35. Eu não vou ler aqui o texto. Tem um paralelo que até o pastor Hernandes ele fala aqui. Nessa primeira que nós falamos agora, Jesus acalma primeiro o coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade. E nessa aqui, Jesus apazigua a tempestade. Primeiro Ele acalma a tempestade, depois é que Ele acalma o coração dos discípulos. Porque Ele sabe quando a maior tempestade está dentro de nós e quando a maior tempestade está ao nosso redor. Jesus, ele havia ensinado os discípulos, e aqui quando ele apazigua aqui a tempestade, já em outra situação, ele quer pôr os discípulos novamente à prova, para ver se eles realmente haviam aprendido a lição. Nessa primeira que nós vemos, Jesus foi orar e deixou os discípulos. Nessa agora, Jesus está dentro do barco, mas está dormindo. E a tempestade vem. Mesmo com Jesus no barco, a tempestade vem. A tempestade sempre vai vir. E os discípulos ali, com Jesus orando, eles sentiram medo. Com Jesus aqui dentro do barco,
eles sentiram medo. Mas é comum a gente sentir medo. É normal nós sentirmos medo porque somos humanos, nós somos frágeis. Mas o que devemos fazer é não deixar o medo nos paralisar. E não deixar o medo nos tirar de voltarmos a Jesus, de deixarmos de buscar ao Senhor como auxílio. Jesus queria ensinar aos discípulos que mesmo nas tempestades é possível confiar nele. Às vezes as pessoas pensam que as tempestades vêm porque estamos desobedecendo ao Senhor, que estamos em pecado. Mas não, ela veio para Jonas para trazê-lo ao propósito. E as tempestades também veio aos discípulos porque eles obedeceram a Jesus. Jesus disse: entra no barco e vamos até a outra margem. Então eles estavam obedecendo ao Senhor. E quando Jesus acorda e acalma a tempestade, a maior preocupação dele foi em acalmar os discípulos da incredulidade, pois eles pensaram, eles tinham acabado de vivenciar vários milagres e agora eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor, que era entrar no barco. E por que daquela tempestade? Mas o Senhor quis mostrar que eles chegariam no outro lado, que a promessa dele seria cumprida. Qual era a promessa? Qual era a ordenança? Que eles chegariam do outro lado. Jesus não prometeu que o caminho seria fácil. Ele não descreveu como seria o caminho. Disse apenas: entram no barco e nós vamos chegar à outra margem. Eles ainda não haviam chegado. Eles estavam ali no meio do barco, no meio do mar. E não haviam chegado. E a promessa era chegar. E o Senhor queria mostrar também essa lição aos discípulos. A vida cristã, ela pode ser, como eu disse, pode ser assim, balanceada com tempestades, com bonanças. E nós vemos que o exemplo de Jesus, que ele estava ali dentro do barco e ele dormia, porque ele confiava. Ele também estava recebendo uma ordem de seu pai. E porque ele estava tão descansado e dormindo ali no barco? Porque ele confiava. No Salmo 4 e 8 nos diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. E os discípulos, eles, antes de Jesus fazer um milagre, os discípulos perguntam assim: Jesus, mas não te importas? Não te importas que essa tempestade está quase nos matando? E depois que Jesus faz o milagre, eles dizem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quem é este? Quem é este Jesus? Nós o conhecemos de que forma? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que se despiu de sua glória para que viesse, para que nos dá uma oportunidade de vida eterna. Ele é aquele que domina a natureza. Ele é aquele que nos conhece por dentro e por fora. É aquele que nos sonda o nosso coração, que sonda as intenções do nosso coração. E ele é aquele que está aqui nesta noite. E ele diz que onde está 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui nesta noite para nos abençoar e para dizer que essa tempestade, ela veio para ensinar. Então, que possamos aprender logo para sairmos e vitoriosos, porque logo ali na frente vai ter outra. Vamos saborear esta vitória que o Senhor nos dá e aprendermos, porque lá na frente nós vamos precisar dessa bagagem que essa tempestade nos deu para vencer a próxima. E o Senhor, Ele está sempre conosco. Essa é uma garantia que Ele nos dá. E assim, ao recapitular esses 2 milagres, é possível
que Jesus ele oferece proteção e segurança nas tempestades. O salmista já dizia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nenhum mal temerei. Quem confia no Senhor sempre terá provisão e segurança. E eu faço, para encerrar, eu faço uma pergunta para mim, para vocês: o que você tem aprendido com as suas tempestades? Que experiência você tem tido com Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia e graça está sempre abundante em nossas vidas. Obrigada pela vida de cada uma dessas irmãs que vieram, Senhor, te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e também para receber de ti, para alimentar da tua palavra e para um momento de comunhão. Muito obrigado pela tua presença. Nós não sairemos da mesma maneira que entramos, porque a tua presença é conosco. E quando temos experiências contigo, não somos mais as mesmas pessoas. Eu te louvo e te agradeço. Em nome